Oi, tudo bem? Eu me chamo Carol e hoje eu tô aqui para fazer um super podcast com vários assuntos legais voltados à estética, saúde da mulher, muita coisa boa. E eu quero apresentar para vocês a doutora Débora Menezes. Oi, doutora, tudo Oi, bem? Carol, tudo bem? Obrigada pelo convite. Por nada. Hoje a gente está aqui para falar mais sobre o Instituto Nato Clinic e o que a doutora tem feito, né? Muito tempo aí, fazendo essa história do Instituto acontecer. E eu quero primeiro que você me conte um pouquinho como que surgiu a ideia do Instituto Nato Clinic. Então, o Instituto Nato Clínica, ele foi um propósito, né, mesmo que surgiu do coração de Deus. Uhum, Eu nunca quis ser da área da saúde. Meu propósito de vida eu queria ser advogada, delegada, mas pela área da justiça mesmo, né? Era meu encantamento, porque eu não conseguia ver sangue. Então, e aí, com o passar do tempo, quando eu fiz as provas mesmo Enem, aquela fase, né? A minha pontuação foi boa e eu falei que eu ia fazer direito. E aí a minha mãe, ela: "Ai, pelo amor de Deus", e aí ela me convenceu de última hora a ir para a área da saúde. Não, é uma área que você nunca fica sem trabalho, é uma área que está sempre em expansão. uhum, E do nada, eu super confusa, né, do nada fui fazer nutrição, porque eu não queria fazer enfermagem, porque eu falei: "Não vou dar conta". uhum, Não me identificava, né, é uma profissão linda, mas eu não me identificava realizando a profissão em si. uhum, E eu decidi fazer nutrição. E aí fui fazer nutrição porque foi nutrição, eu não entendia tudo, assim, que a nutrição proporciona, a importância que a nutrição tem, né. uhum. Então a minha primeira graduação é a nutrição, me especializei em nutrição clínica e esportiva, saúde da mulher, e fiz algumas expansões mesmo, e Uhum. com terapias, né. Então eu gosto muito dessa parte de terapias naturais, naturopatia, inclusive vou fazer meu doutorado agora no próximo ano em naturopatia. Eu acredito que tudo nós somos natureza, né, Uhum. e eu amo essa parte mesmo da natureza e eu quero fazer naturopatia como doutorado. E fui fazer nutrição, Uhum. só que nesse percurso, eu me apaixonei também pela estética, porque a minha procura eu tenho uma procura muito grande com relação à estética. Uhum. E não se tem beleza quando não se tem saúde, né, então são os Com 2 campos certeza. que andam juntos e que têm um crescimento imenso, e não tem como fazer estética se não tem saúde. Se o paciente não estiver com saúde, não tem como ele fazer estética, né. E eu me Verdade. apaixonei pela estética também, porque eu fui tendo demanda, fui tendo procura, né. Uhum. E nós começamos com uma clínica bem pequenininha, eu e o doutor Gilmar Menezes, ele já atua na parte da naturopatia há um bom tempo, e hoje eu entendo o propósito mesmo de Deus, porque, nós juntamos, né, as nossas bagagens e fomos crescendo. Antigamente, na primeira clínica que eu já fui, ele já tinha uma sala lá, e eu fui fazer parte do time dele, né, era uma clínica onde tinha que subir 2 escadas, a maioria dos nossos pacientes são pacientes mais idosos, né. Hoje nós temos um público mais jovem, mas no início era mais pacientes mais idosos. Tinham que subir 2 escadas, tinha muita gente com câncer, né, que tá mais fraquinho, uma situação mais debilitada. Então, começamos ali. Uhum. A partir de quando eu fui fazer parte do time dele, nós começamos a visualizar, a mulher ela tem estoque, né, e eu comecei a visualizar que nós precisaríamos de um ponto, no térreo, por conta do nosso público. E aí foi Sim. quando nós começamos a procurar a nossa segunda clínica, né, onde nós montamos a segunda clínica ali, que foi no térreo, bem pequenininha, mas foi um lugar que Deus nos abençoou muito, crescemos muito, e fomos expandindo, né. E hoje, daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas nós estamos em um local bem grande, na parte da expansão, expandimos Uhum. bastante. Legal. Começou assim. Então, no início, era mais voltado para estética, para nutrição, né, ortomolecular, Saúde, e aham, aí você trouxe para a parte da estética. sim. E depois disso também teve um crescimento muito grande que foram a parte dos suplementos, né. Pra quem não sabe, a doutora tem aí uma marca de suplementos bem grande, bem famosa hoje, nossos pacientes amam lá na Nauto Clinic, né. Me conta um pouquinho aí como que surgiu essa ideia dos suplementos da sua própria marca mesmo, né. É isso. E sem contar que tá vendo muita coisa nova agora. Olha O aí. que que acontece? Quando nós expandimos, por quê? Na segunda clínica que eu acabei de falar, eu fui ficando sem sala. O Uhum, doutor atendia em uma sala, tinha outra sala que era para procedimento, outra sala uhum, era para foi que um quiropraxista atender com a gente, né, o doutor João. E eu fui ficando sem sala, não tinha para onde eu ir. Na hora que um tinha que atender, eu tinha que ficar no corredor. Então foi quando a gente visualizou que realmente nós precisaríamos de um espaço maior. E aí nós procuramos um espaço maior. Hoje uhum. nós estamos em um espaço de 360 metros É quadrados, no caso, grande. bem grande, né.
E a expansão, né? Você vai trabalhando, vai oferecendo o seu melhor e você vai expandindo de verdade. Quando nós fomos para esse local maior, fomos sentindo a necessidade de ter algo mais exclusivo do que o mercado da suplementação hoje oferece. Então, a gente foi sentindo falta mesmo de ter uma coisa mais exclusiva, com menos corante, as cápsulas, né? Mas as cápsulas vegetais, que não iriam prejudicar a parte mesmo gástrica e intestinal. Então, nós decidimos montar uma suplementação diferente do que o mercado já oferece, para não prejudicar, porque o nosso intuito é o quê? Melhorar e promover a saúde do paciente. Então, por esse motivo, nós decidimos montar, né, uma formulação incrível, são coisas pensadas, estudadas, que tem base em artigo científico. Temos muita preocupação com a qualidade do que nós trabalhamos e oferecemos para os nossos pacientes. Aí foi daí que surgiu a nossa marca própria, que foi só o comecinho, gente, ainda vai vir muita coisa legal. Ai, que legal. Eu não posso falar muito, porque eu amo, uso todos os dias. Tem que ter um pouco de cuidado, né, que cresce cabelo, cresce unha. Com E aí, certeza. quando você vai ver, o cabelo já não tá mais caindo, então eu sou apaixonada. É isso. E aí, depois disso, veio essa parte mais da doutora como estética, né? Isso. É importante dizer que as pessoas procuravam muito a parte de emagrecimento, né? Junto à nutrição ortomolecular. Conta pra gente, então, como que foi surgindo aí essa necessidade de trazer a estética, o que a gente fala que vem de dentro para fora, né? É uma coisa que eu sou muito focada. Por quê? Óbvio que eu fui adquirindo experiência com o tempo, estudando, já fiz inúmeras especializações com os melhores do país mesmo. Eu invisto muito, quem me acompanha sabe o tanto que eu gosto de investir em conhecimento, e eu procuro estar perto dos melhores. Tem um ditado que fala que nós somos referência das 5 pessoas que nós convivemos e andamos com elas, né? Então eu procuro muito conviver com os melhores, aprender, ter uma aproximação, ter uma dúvida ali importante, converso com eles e tal. Tenho visto muito nesse quesito. E como que surgiu? Eu não tinha muito interesse, de verdade. Eu fui aprimorando isso conforme eu fui estudando. Eu não acreditava muito, ainda mais nessa terapia ortomolecular. Em todos os países fora do Brasil, ela é muito bem aceita. No Brasil, infelizmente, ainda não tem uma aceitação, tem muita gente contra, né? Só que ela é uma terapia realmente incrível. Gente, se você parar para pensar hoje em dia, o terreno, ele é muito explorado. Não dá tempo daquele terreno que é explorado o tempo todo, ele adquirir uma quantidade de vitaminas, minerais de novo. Então, nós temos uma carência nutricional imensa. Se você parar para observar, você come uma manga, vamos supor, uma manga que é plantada na roça lá, que tem lá na roça, você come, da fazenda, e você compra uma manga do supermercado. Claro, o sabor é totalmente diferente. Por quê? Então, nós temos que pensar fora da caixinha, nós temos que começar a pensar realmente fora da caixinha para analisar, né, o que você está entregando para as suas células, para o seu corpo. Porque tudo que você coloca na sua boca, que você mastiga, que você come, suas células vão processar e vai mandar, né, o seu intestino vai processar e vai mandar para suas células. Então, a sua saúde ela é muito baseada nisso. E aí a gente olha muito essa parte, o diferencial da estética na nossa clínica, né, com o meu trabalho, é porque nós olhamos o paciente como um todo. Se o paciente chega para mim com anemia, ele não está conseguindo produzir nem hemoglobina, que é o básico, como é que ele vai poder fazer estética? Né? O paciente às vezes está com a ferritina super alta, eu já entendo que ele está tendo um estresse oxidativo. Como que eu vou tacar aparelho nesse paciente? Como é que eu vou colocar ele para fazer estética? Como é que eu vou colocar ele para metabolizar, sendo que ele não está tendo nem saúde para os órgãos vitais? E aí as pessoas comentam muito, mas estética, aparelho, estética não funciona, e não sabem que não funciona por um propósito, né? Se você não sabe como está seu sangue, não analisa do que ele precisa, como que você vai jogar para uma estética que é uma parte de fora, sem cuidar de dentro antes. E aí acontece muito isso, né? Tem muita clínica de estética hoje em dia, qualquer esquina que você vai tem mas as pessoas elas não se especializam, elas não estudam a mais. Hoje eu sou muito grata porque eu tive essa base mesmo da nutrição, eu entendo como é que é essa parte intra e extracelular, eu entendo como é que é o transporte de energia. Então, eu tenho essa preocupação. O paciente chegou para mim com uma síndrome metabólica, o estresse oxidativo alto, né, correndo um risco ali de saúde mesmo. E eu vou tacar aparelho, eu vou sobrecarregar mais ainda esse organismo que não está bem. Então, é um diferencial que nós temos. Eu não faço isso. O paciente ontem mesmo foi um caso de um botox, o paciente chegou para mim,
E Botox, assim, a gente na prática clínica, ele sentou, quando eu olhei para ele, eu vi que os olhos dele estavam bem vermelhos. Olhei na anamnese, na fichinha de anamnese, vi que ele tem problema de pressão. E aí o meu sexto sentido, né, além da preocupação que eu tenho com o paciente, Tudo cuidado, na né? hora eu já falei: "O senhor tem problema de pressão? Essa pressão tá regular? O senhor tem aferido?" E aí quando nós fomos aferir, ela estava em 22. Meu Deus. E estava super alta. Imagina se eu pego esse paciente, mal dou uma atenção e já coloco ele na minha marca e já faço um botox. Eu poderia ter uma intercorrência muito grande, né? Então, nós temos que olhar para o paciente de forma integral. Por isso que o pessoal fala muito hoje da estética integrativa, da saúde integrativa. Porque, se você parar para pensar, o mesmo sangue que passa no dedinho do pé é o mesmo que vai passar no seu cérebro, né? É a mesma coisa. Então, se tem um órgão doente, é o corpo todo que está doente, né? Não tem como só aquele órgão estar doente. Você precisa de uma atenção melhor. Então, eu sou fã, sou a favor mesmo, estudo muito, tem muito artigo científico, sou formada também, tenho uma extensão universitária em biofísica quântica, né? Que é energia, nós somos energia. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Nós somos energia, os nossos órgãos, nosso sangue, né, a água, a energia. Então, tudo isso é conectado, né, em um só propósito. Então, surgiu daí esse diferencial. Pela parte nutricional, as pessoas começaram a me procurar muito, por exemplo, emagrecia. Emagreci, mas essa pochete não sai, né? Que é a infraumbilical, a supraumbilical, que é uma das gorduras mais resistentes, porque a fibra dela é mais resistente por conta mesmo da proteção dos órgãos vitais, né? Intestino, coração, fígado e etc. Então, ela é mais resistente. A mulher passa pela gestação, então tem um peso muito rápido, um crescimento muito rápido. Então, o órgão, né, Deus muito inteligente, é uma área que ela é mais fibrótica mesmo, né? A fibra dela é mais densa, então ela é muito resistente. Tinha muita procura, e aí eu não conseguia resolver, né? Eu conseguia promover um emagrecimento saudável, um emagrecimento bom, mas a gordura localizada eu não conseguia resolver. E aí foi a partir daí que eu desenvolvi esse interesse. Tipo assim, o que eu posso trazer para me ajudar a associar e o meu paciente sair daqui realmente feliz, né? Então começou daí esse interesse. Legal. Hoje, o que mais os pacientes procuram? A gente tem que falar muito, uma coisa muito importante, que é essa parte de emagrecimento aí. Depois da pandemia, o que aconteceu? As pessoas ganharam muito peso, obviamente, ali, muito em casa, né? Muito... não tinha muito o que fazer, né? Ia comer, aconteceu comigo Foi também. difícil. E a obesidade aumentou muito. E aí acaba que as pessoas acabam procurando o que é milagre, né? Exatamente. O tal do milagre que ele não existe. Então, o que você acha que aconteceu aí? Por que o emagrecer é tão difícil? O que a gente pode fazer, né, para melhorar essa parte? Na minha visão, a pandemia, ela veio, foi muito difícil, mas veio para também nos mostrar muita coisa, né? Onde nós precisamos ter uma atenção maior. Na verdade, quando as pessoas ficaram ali presas, né, aquele estresse altíssimo, elas começaram a visualizar coisas que às vezes elas não visualizavam. Então, além do Covid trazer ser uma catástrofe na questão da saúde mesmo, da síndrome metabólica do organismo, o principal fato e o principal fator aí que eu tenho uma atenção muito grande é com relação à síndrome metabólica que ele causa no organismo. Ele causa uma destruição, né, na saúde da pessoa. A maioria das pessoas tiveram Covid. Sim. Teve gente que foi assintomática, teve gente, né, que infelizmente levaram muitas pessoas. E o principal ponto do emagrecimento é justamente esse, é a desregulação que a gente tem muito grande de síndrome metabólica. Inflamação, a alimentação muito rica em industrializados, muito sódio, muito corante. Você sabia que os corantes, o que eles fazem com o nosso organismo? Eles cegam as células de defesa, que são os macrófagos, que é a célulazinha que vai lá e faz a faxina de tudo que é ruim, dos vírus, bactérias que estão ali prejudicando a nossa saúde. Eles fazem a fagocitação, então eles matam aquele lixo, ou vírus, ou que oferece um risco, para a sua imunidade ficar boa. Manter saudável. E quando você consome muito corante, igual hoje em dia, gente, tem gente, amigos próximos mesmo, que, né, é uma decisão que cada um tem que tomar sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Sim. Mas
toma litros e litros e litros de refrigerante, come muita coisa industrializada. O mercado, a indústria alimentícia está aí para isso. Eles têm que É vender. muito mais fácil, né? Claro! Muitas mãezinhas vai lá, abre o miojo, faz o miojo pro filho à noite, faz, né? Infelizmente, ali é muito industrializado. Isso tudo que você come vai pro seu intestino, né? Passa pelo estômago, processo digestivo. Lá, o organismo ele vai tentar digerir aquilo e o que ele conseguir digerir, ele vai mandar para as células. Né? Então, tudo isso traz um prejuízo muito grande para a nossa saúde, para a nossa vida em geral. E aí, você, com seus macrófagos, que é a sua solução, cegos, porque eles são manchados de corante, né? O corante vai para o plasma sanguíneo. Como é que esse macrófago vai conseguir fazer essa faxina e proteger você? Não tem como. Então, a responsabilidade da sua saúde não está na mão de ninguém, é na sua mão. Você que tem que tomar a decisão do que você vai entregar, né, para o seu organismo. Hoje em dia, a gente colocando coisas boas, tentando comer mais orgânicos, a gente tem um risco altíssimo de câncer, de outras patologias complicadas, né, que trazem para o organismo mesmo. Imagina você que não está nem aí, come de tudo. Exatamente. Então, é muito sério isso. E uma hora a conta chega para todos nós, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal. E aí, com isso, é importante dizer que não só é um emagrecimento voltado para a parte estética, mas a parte de saúde, né? Mas falando aqui agora na nossa parte de estética, que é tratado num todo, a gente sabe que você tem o método que tá famosíssimo aí, Harmony Bee. Inclusive, tem bi em muitas coisas e a gente quer saber o motivo de onde veio o bi, né, nos seus protocolos, doutora. Contar meu segredinho para vocês hoje, então. O HB, na verdade, ele vem do Honey Bee, que é abelha em inglês, né? E o significado de Débora é abelha. E eu tenho uma frase comigo que é bem legal, que é assim, abelha em tempos doces, né? E vespa em tempos de guerra. Então, é uma coisa assim que eu gosto muito de falar para as mulheres, inclusive em consultório, que a gente tem que ser assim, você tem que ser doce, mas quando tem uma luta ali, você tem que ser forte para você lutar mesmo, vencer as guerras da vida, né? E o Honeybee vem disso. Então, a Gabi, que é a sintetização dessa sigla, aí ficou Débora Gabi, que é a minha marca pessoal, né? Minha marca profissional também. Vai tomar uma expansão muito grande, creio que no próximo ano a gente já vai estar... Estamos com um projeto muito grande para isso. E vem disso. Então, tudo que tem o bi é porque tem a minha técnica. Ou seja, eu fiz uma especialização, fiz outra, fui vendo o que realmente tem sentido, tem comprovação e segurança, porque eu sou muito focada nisso, claro, para a gente montar o nosso próprio protocolo. Porque tem muita coisa, gente, que você vê na teoria, que quando você vai para a prática não funciona. Verdade. Essa é a verdade. E tem muita gente também que pega ali ao pé da letra o que aprendeu num curso e faz exatamente aquilo, não filtra, não vê o que é melhor para você, para o seu paciente, para a sua realidade, enfim, para o seu perfil ali de cliente, o seu perfil de paciente também. É interessante isso, que você tem os seus próprios métodos, né? Exatamente. E o Harmony Bee tá bombando aí, conta pra gente o que ele é, Ai, por que sou ele apaixonada. É tão bom. O que acontece? De acordo com lá atrás, que essa história vem vindo, essa demanda mesmo da gordura localizada, ou então de uma flacidez, né, que a pessoa teve ali, às vezes a pessoa é super magra, mas ela tem um tecido super flácido, onde ela perde os dermossomos, né, que é quem dá essa estrutura do colágeno mesmo, quem forma o colágeno são os dermossomos. Então, ela perde isso. E fica aquela pele super flácida também, que incomoda mesmo, tanto quanto a gordura localizada. E aí eu fui estudando, já fiz inúmeras especializações, vários cursos, já viajei muito para fazer cursos fora, muita coisa legal. E nós montamos nosso próprio método. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Não adianta, Carol, vamos supor, você chega para mim aqui agora e fala, eu quero fazer alguma coisa aí para emagrecer. Hoje tem ultrassom, tem radiofrequência, tem vários ultrassons aí super famosos, tem a criolipólise, né? A criolipólise, em cada esquina hoje faz. Verdade. Mas uma coisa é você fazer um procedimento, outra coisa é você ter uma técnica, você ter um conhecimento sobre isso. E tem muito tempo que eu trabalho com criolipólise, já tive resultados incríveis, já não tive resultados. Por quê? Porque é importante dizer que pode acontecer, claro, né? Não é milagre. Ainda quando eu não tinha experiência. Por quê? O paciente chega para mim inflamado, o organismo dele está totalmente estacionado,
Porque o nosso cérebro, ele faz o quê? Para que serve o cérebro? Duas coisas. Para nos manter vivos, né? E para guardar energia, claro. E a segunda coisa que é legal que o cérebro serve é para nos obedecer. Você fala, vamos fazer isso, se levanta e faz, ele vai te obedecer. Então, o cérebro, ele tenta o tempo todo manter você tranquilo, quieto, parado. Quanto mais quietinho você ficar, melhor para ele, entendeu? Ele não vai gastar energia. Porque ele quer que você tenha energia para sobreviver, né? E com isso, as pessoas chegam muito estacionadas, muito paradas ali, o corpo parado mesmo, só vivendo, sobrevivendo. Então não adianta eu pegar e falar, Carol, semana que vem, tal dia você vai vir fazer sua criolipólise. Não é assim que funciona. A criolipólise, ela precisa ser, você tem que fazer uma ativação celular. Então a gente faz o quê? O paciente chega para mim, vou fazer toda uma análise, vou colocar em frente ao espelho, vou desenhar para ele, vou explicar. Outra coisa que você precisa aprender, entender, ter conhecimento, é que o nosso corpo, assim como a gravidade, né, ele tem as linhas de Langers, que são todas o quê? Interligadas. Nós temos as fibras que são todas interligadas. Não adianta eu pegar uma paciente e tratar apenas o pé de barriga dela, né, ou a infraumbilical, se eu não tratar as costas. Às vezes, aquela quedazinha que tem no pé de barriga é as costas, a gordura das costas, né? Ela cresce ali, ela aumenta e ela pesa e vai cair ali para a ponchete, para a famosa ponchete. Então, não adianta a paciente chegar para mim e eu tratar apenas o pé de barriga dela, o infraumbilical. Eu preciso fazer um mapeamento e mostrar para minha paciente, que a gente faz a tração, a gente consegue mostrar, e mostrar para ela que se eu não tratar as costas dela, desde a parte aqui da cervical até lá embaixo, ela não vai ter resultado no pé de barriga dela. Entendeu? E é muito que acontece. As pessoas chegam querendo só aquela área e não é aquilo. E é isso que acontece. Então, assim, a criolipólise, ela é um passo do meu método. O meu método, ele é um método onde nós fazemos um start metabólico. Nós vamos fazer o quê? Essa paciente vai chegar, nós vamos fazer uma programação que é exclusiva. Ela vai ter um preparo de 30 a 45 dias, em média. Não tem como a gente começar, vem hoje, faz amanhã, não faço. É sistêmico, então eu tenho que ver todo o organismo, reserva de vitaminas e minerais, eu tenho que ver como é que estão o estoque, né, de vitaminas. Está sobrando para a gente jogar para a estética? O corpo vai metabolizar? Outra coisa que é muito importante, como é que está a vitamina D3 dessa minha paciente? Ela tem estoque? Hoje em dia, ninguém pega sol, todo mundo, né, entra no carro, vai para o trabalho, ninguém pega sol. Verdade. Então, geralmente as pessoas têm muito déficit, muita queda da vitamina D3. E a vitamina D3, ela é um precursor hormonal. Então, se ela não tem estoque, como é que você vai ter saúde e estética? Não tem. Então, a minha paciente vem, a gente vai analisar todos os exames, né? Eu gosto muito de ver hemograma, etc. Analiso tudo isso. Se não tem o estresse oxidativo, como é que tá essa parte? Tá dormindo bem? Sono é reparador. Quem não tá dormindo bem, não vai emagrecer. Ponto. E, de acordo com isso, nós vamos fazendo a programação. Então, ela vai para a clínica, ela já começa a fazer detox, desintoxicação hepático e intestinal, porque precisamos desse intestino funcionando direitinho. A partir daí, a gente vai ter uma data agendada e a gente vai fazer o congelamento dela. É apenas um passo do método, a máquina. Fazemos o congelamento dela. Após isso, ela vai ter uma outra programação onde eu acompanho essa paciente por 90 dias. Gente, emagrecimento não é fácil. Geralmente, por que as pessoas desistem? Porque não tem um acompanhamento próximo. Verdade. Então, eu gosto, tanto eu quanto a minha equipe, né, que no Instituto Natoclinic, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, onde nós temos vários setores, a gente junta todo mundo e oferece melhor para o paciente. O que o paciente precisar, a gente vai oferecer para ele. Legal. E aí a gente vai acompanhar esse paciente por 90 dias, analisando, vendo, vai ter dia que ele vai chegar. Inclusive, a criolipólise tem um tempo que você faz e tem uma fase, que eu não vou contar, que piora. Então a pessoa fala, caramba, mas eu fiz isso. E piorou, me deu mais flacidez, porque tem as fases de recuperação tecidual. Tem a fase que o corpo vai entrar na parte de colanogênese. Então, tem a fase que ele vai cicatrizar aquela lesão que ele sofreu. E dentro disso, nós temos acompanhamento, inclusive, de psicólogo mesmo, com um psicanalista. Por quê? Porque se a pessoa não mudar a mente dela, o restante não vai funcionar. É importante dizer que não adianta ir atrás, correr, fazer 90 dias de um tratamento, aí quando você fica maravilhosa, e depois volta tudo de novo, toda a gordura. Exato. Então, uma coisa que é super importante é a pessoa olhar, ter um olhar aí, entender.
Primeiro que na minha consulta, quando ela vem fazer a consulta comigo, ela vai ter que entender o processo. Tem uma Verdade. TV, eu vou fazer alguns exames que eu realizo lá também, que é da física quântica. Legal. Ela vai entender o metabolismo, ela vai entender qual que é a necessidade dela. Então, é um procedimento que nós fazemos, um tratamento individualizado. Legal demais. A partir daí, nós vamos montar para ela um protocolo, né, de acordo com a necessidade dela. Mas, basicamente, ele tem um preparo, ele tem um pré, um atual e um pós-procedimento. A gente acompanha. Nossa, legal esse acompanhamento. E falando sobre muito isso de emagrecimento, muitas mulheres procuram, né? E é importante também dizer que a saúde da mulher não está só no que a gente vê, né? A saúde da mulher também está muito mais no interno do que no externo. E me conta um pouco, então, sobre como que funcionam esses tratamentos para o cuidado da saúde da mulher, lá na Nato Clinic. Como são esses protocolos, o que você realiza de diferente lá? Então, a saúde da mulher não tem como eu desenvolver um bom trabalho se eu não olhar de forma integral, né? E aí tem muitas pacientes que chegam para mim com intolerância alimentar, que chega para mim com candidíase. Hoje em dia, gente, principalmente essa fase agora onde nós passamos por essa onda de calor, né? Chegam para mim com muita, com a candidíase atacada, né? Vamos falar assim nesse termo mais popular mesmo. E aí, quem tá com ela descontrolada sofre muito. Então, o que nós temos que fazer com essa paciente? Primeiro, ela tem que entender o processo, então ela tem uma aula mesmo. A gente tem que explicar para que ela entenda como que vai funcionar todo o processo. E aí a gente vai fazer o que com ela? Acalmar o organismo dela, aumentar a imunidade intestinal, porque a candidíase ela vem desse fator, né? Candidíase é um fungo aí que todo mundo tem, só que aí às vezes ele toma proporções maiores e às vezes ele acalma um pouco mais. Então, quando ele toma proporções maiores, é justamente quando o intestino inflama, alimentação, excesso de açúcar, sono ruim, tem tudo, todas as fases elas influenciam. Então, a gente vai entrar com essa paciente para um protocolo de desintoxicação, porém acalmando esse organismo. Então, a gente entra com o quê? Plano alimentar. Uma dieta mais específica para desintoxicação e para fazer com que esse fungo ele fique com fome mesmo. Ele não se alimente do que ele gosta. E ele vai acalmando, a gente vai conseguindo eliminar e vamos aumentando a imunidade intestinal, fibras, aloe vera gel que eu passo para todo mundo. Gente, aloe vera gel é uma planta milenar, que é a Barbadense Miller. Tem muitos artigos científicos comprovando, é utilizada desde os primórdios, desde a época de reis e rainhas, né? Legal. E o que ela vai fazer? Ela vai desintoxicar as células em geral. Existem livros e artigos, para quem gosta de ver, que mostra que é uma das únicas plantas no mundo que desentope os capilares sanguíneos, que é quem nutre as células, quem leva nutriente para a célula. Então, ele é um produto realmente ortomolecular, porque ele vai agir dentro das células de uma forma eficaz realmente, vai desintoxicar o organismo, limpar tudo ali, é uma bebida funcional, inclusive esse ano ganhou ouro como a melhor bebida funcional do mundo. Então, assim, as minhas pacientes geralmente utilizam para fazer esse processo de desintoxicação, cicatrização e etc, né? Então, a gente olha muito essa saúde. Uma outra coisa que a gente trabalha muito é com a pelve saudável, que é uma técnica que nós utilizamos na clínica. Inclusive, foi uma especialização que eu fiz com uma ginecologista maravilhosa. E eu trouxe porque nós temos essa demanda. Então, a gente faz o quê? A gente melhora a lubrificação vaginal, a gente trata a candidíase, nós utilizamos laser e ILIB. Inclusive, você sabia que o ILIB, ele é um dos maiores destoxificantes que a gente tem em mãos hoje em dia? Não, o ILIB. Não, sabia A gente mesmo. faz o ILIB, geralmente, depois que eu aprendi, que eu fui estudando, que eu aprendi isso, eu faço todos os dias. E ele vai fazer o quê? Ele vai purificar o sangue, ele vai soltar as plaquetas, né, aumentar a oxigenação sanguínea, e ele faz um detox no nosso sangue bem legal. Legal. E esse pelve saudável que você faz hoje, ele também pode ser feito para quem quer engravidar, enfim. Como que funciona essa parte? Porque tem muita gente também que procura Sim. por isso, né? Me conta um pouquinho. Eu tenho uma especialização que é nutrição e fertilidade também, Legal. que fiz com referência aqui no Brasil, e a gente junta, né, foi aquilo que eu falei, o integral é bom, porque eu não fico engessada, eu não fico dentro de uma caixinha, não fico. Eu vou analisar minha paciente, o histórico dela, ver os exames, ver tudo isso. Às vezes, gente, é parasita. As pessoas acham que não, que ninguém tem verme hoje em dia mais. Nossa. Se engana quem acha isso, gente.
Todo mundo tem parasita, nós comemos carne de outros animais, né? Nós somos carnívoros, bebemos leite, parasitas amam isso, leite, carne, né, Uhum. de outros animais. Então a gente alimenta sim. E às vezes é parasita, às vezes tem um parasita. Inclusive, nós temos um caso na clínica, quem quiser ver pode entrar no nosso perfil, que Uhum. nós temos um caso na clínica de uma paciente que ela perdia sempre, engravidava, perdia, engravidava, perdia. Ela foi até lá, nós fizemos uma análise, né, exames e tudo mais, e descobrimos que ela estava com parasita. Fizemos um protocolo de desparasitação, em média 40 dias ela engravidou. Fez o acompanhamento com a gente durante todo esse período de gestação. Uhum. E a neném tá aí, linda, maravilhosa, super esperta, Nossa. porque ela teve um acompanhamento. Uhum. Então, assim, a gente fez uma desparasitação nela, uma suplementação, a alimentação melhorou. E hoje a neném tá aí para contar a história. Gente, Então, que a gente legal, consegue olha. associar, né, muita Uhum. coisa. E a pelve saudável é justamente isso. Vou avaliar a paciente. Nós temos a parte da enfermagem na clínica também, onde nós conseguimos coletar ali o preventivo de quem não fez, manda para análise. Quando chega, a gente consegue. Se precisar, a gente manda para um outro profissional, né? Para um ginecologista, uma Legal. médica. Mas a gente consegue analisar ali. Às vezes é um fungo, a gente passa ali um ácido bórico, a gente passa algumas coisinhas para ela manipular. Utiliza em casa, ensina como que tem que ser a higienização em casa, o que tem que evitar de comer e fazemos alguns procedimentos. Então, nós temos ozonioterapia, onde a gente pode associar. A ozonioterapia temos algumas técnicas muito legais. Entra com o ILIB para diminuir o estresse oxidativo do organismo. A gente tem o laser também, que é um laser vaginal. E, inclusive, vou aproveitar essa oportunidade de falar sobre essa parte mais pélvica mesmo. Nós vamos ter um aparelho agora que ele faz um rejuvenescimento íntimo ali sem cirurgia. Olha aí, galera. Sabe aquela linfoplastia que tem muitas mulheres, né, que querem fazer, aí passa pela cirurgia, pelo corte, tem aqueles 15 dias ali que não é fácil. A recuperação deve ser A muito recuperação é difícil. Nós estamos nos habilitando para a gente trazer esse aparelho para a clínica agora e nós vamos ter essa técnica lá, de fazer a linfoplastia sem corte. Então, a paciente, ela vem e faz, não vai ter esse desconforto, né, de sutura, de nada disso. Olha Vai ficar. aí, E arrasou. rejuvenesce. Gente, uma coisa que vocês têm que pensar também é isso. Nós cuidamos do corpo inteiro. Rosto, né? Parte corporal, a gente Tudo. cuida o tempo todo. A parte íntima, ela envelhece como tudo. Ela vai envelhecer. E aí ninguém cuida disso, né? Aí E vai fica deixando. triste. Aí fica triste, autoestima baixa. E não, vamos cuidar, vamos rejuvenescer tudo, né? Da cabeça Olha aos aí. pés. Aí hoje tem recurso sem corte também. Muitas novidades aqui hoje, gente. Em primeira mão, né? Em primeira mão. Então tá, então você falou sobre o estresse, né, oxidativo, e eu acho muito importante trazer isso também aqui em pauta. Hoje em dia as pessoas vivem estressadas, né? Todo mundo é estresse no trabalho, é estresse no trânsito, não tem muito o que fazer, é a gente respirar mesmo, só que isso causa muito dano, importante lembrar também. E um dos maiores danos hoje que acontece é a queda de cabelo, né? Sim. Queda de cabelo hoje estressou, muita gente aparecendo com como chama, doutora? Alopécia? Alopecia areata, né? Alopécia areata. Então, me conta aí um pouco. Androgenética. A doutora fez algumas especializações, né, doutora? Sim. Conta pra gente aí o que vem de novidade também em relação a isso. Sim, é de consultório também, né? A gente recebe muitas demandas, inclusive eu desenvolvi 2 suplementos, que é o Growth Repair e o Hyaluronic B, que é justamente para associar, né? Associar nessa questão da queda capilar. E nós temos comprovação mesmo, nós fizemos testes onde melhora. Por quê, gente? É aquilo que eu falei, às vezes você tem uma alimentação até boa, mas você não tem uma suplementação em estoque. Como é que vai sobrar para o cabelo? Como é que vai sobrar para a pele? Não tem como. Verdade. E aí eu fiz algumas especializações por conta da minha demanda. O pessoal procura muito no meu consultório, né? E aí eu fiz algumas especializações nessa parte da tricologia mesmo, que eu amo, gente, tem muito resultado legal. É perfeito. Inclusive, cheguei de São Paulo agora, que fui buscar outra novidade, babado. Olha. E é um procedimento não invasivo, mas nós conseguimos resultados muito rápidos, seguros, porque a gente faz o quê? Implantação subdérmica de ativos, né, como células-tronco, fatores de crescimento. Então, a gente implanta no local correto ali. Para quem entende nessa parte mais fisiológica vai saber exatamente. E a gente consegue resultados de até 3 centímetros, que é muita coisa, né? Em alguns casos, depende do estado do paciente,
3 centímetros de crescimento capilar em 30, 40 dias. Um mês só? Sim. 30 dias crescer 3 Porque centímetros. É muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque nós não vamos precisar, o cabelo não vai precisar criar tudo, metabolizar tudo. A gente já entrega para ele ali as células que ele precisa, os ativos que ele precisa, e ele já pegou pronto. Então ele só vai o quê? Fazer crescer. Fazer crescer. Perfeito. Fazer fluir. Legal. Então, a gente também pode falar um pouco aqui sobre a parte de nutrição, né? De saúde e beleza, o quão é importante continuar os tratamentos em casa, né? A gente vê muito que as pessoas fazem os tratamentos e aí depois que fez o de estética, enfim, não suplementa em casa, né? O tal do home care. Importante também trazer essa parte aqui, doutora. Hoje, os produtos da Natoclinic são muito bons, né? Você já manda o paciente com tudo isso pronto para casa. Então, fala para a gente também um pouquinho de como é importante continuar isso em casa e não só ali na clínica enquanto está ali no presencial, né? Se alimentar bem, enfim. É muito importante, nós sempre tivemos essa atenção com o paciente, por quê? É o que você falou. Enquanto ele está tendo aquele acompanhamento, um profissional ali do lado, ele está fazendo, né? Quando ele vai, ele acomodismo, né, gente? Ele acomoda. Verdade. Então, ele acha que tá tudo bem, que ele já conseguiu o resultado dele, que pronto. Só que nós temos que lembrar que o nosso corpo ele está em degradação, né? Todos os dias. Todos os dias, infelizmente. Né? Para todos nós, estamos em processo de envelhecimento todos os dias, sempre, constante, sempre. Então, o paciente precisa entender que ele tem que continuar uma suplementação legal. Às vezes, ele não vai precisar de um magnésio, né? Que é o maestro dos minerais, inclusive. Magnésio. Sem magnésio, você não metaboliza muita coisa, né? Então, a gente precisa estar atenta a isso. Você vai fazendo a dosagem, você vai vendo o que você precisa e você tem que estar suplementando para você ter um pouquinho ali de reserva, porque o corpo ele gasta muito rápido. Teve pessoas mesmo que eu atendi que antes do Covid estava com a vitamina D3 60, 70. 12 dias depois do Covid, dosamos, estava 12. Nossa. Olha o tanto que decaiu. Muito baixo. Então, a gente tem que continuar com essa dosando, né? Pelo menos a cada 3 meses, você vai lá e faz seu hemograma completo, faz o mineralograma para medir, pegar todas as medidas, como é que tá certinho. E ver o que você precisa suplementar, o que você precisa entregar ali para o seu corpo para ele continuar fluindo, porque o corpo gasta, né? Então, e como não são medicamentos, a gente não trabalha com medicamentos, só suplementação, a gente vai observando isso e vamos repondo. E aí, terminou um tratamento, você tem que continuar alimentando, porque o corpo vai gastar, né? Ótimo. Então, não abandonem, tá? Isso daí, como a gente fala, é para a vida inteira. Então, você inicia um tratamento, você vai suplementar, você vai ter que voltar, você vai fazer o retorno, você vai, enfim. A gente vai vendo sempre, porque o corpo, assim, às vezes você precisa de um magnésio, outro mês você precisa de um D3, outro mês você não precisa, vai tomar só um suco funcional, outro mês é uma receitinha para o intestino. Então, assim, você vai estar sempre ali repondo, né, o que seu corpo pede. Legal. E para encerrar aqui, então, uma lição, me fala aí para as pessoas, uma dica do que querem mudar de vida, né? O que essas pessoas podem fazer e para cuidar da saúde, enfim, essa parte. Uma coisa que eu queria muito falar é porque, assim, às vezes a gente se perde muito dentro da gente mesmo. Às vezes você passa por uma fase num relacionamento, às vezes é por uma fase familiar, às vezes tem alguém doente, né, e você esquece de você. Principalmente mulheres, a gente se esquece muito. Por quê? Porque a nossa tendência, a gente é amor, né? Tanto que a palavra de Deus, ela não disse para a mulher morrer de amor pelo marido, né? Ela disse, ele disse para o marido amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. Porque nós, mulheres, somos amor. Então, a gente cuida tanto do outro, cuida tanto do próximo, que a gente esquece um pouco da gente. E é aí que a gente se perde. Eu falo isso para vocês como prova mesmo de consultório. Eu recebo muitas mulheres quando eu falo assim, qual que é o seu propósito? Elas começam a chorar. Ela não sabe, ela se perdeu do propósito dela. Isso é verdade. Então, eu acho que o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso, gente. Esteja sempre em autoanálise, esteja sempre vendo qual que é o seu propósito de vida. Se você não tiver um motivo, você não vai prosseguir, você não vai continuar. Então, qual é o seu motivo? Qual que é o seu propósito realmente, né? Então, nós não temos que nos perder. E se perder um pouquinho, volta, se reencontra para continuar
o seu propósito. Então, a autoestima, ela começa com isso, com o seu motivo e com o seu propósito. Temos que estar alimentando a nossa autoestima, temos que estar alimentando o nosso propósito. Eu estive perdida por um tempo, inclusive nem da minha profissão eu sabia o que eu queria continuar fazendo. Eu me perdi por muito tempo, sem saber o que eu queria fazer. E aí você fica com a autoestima ruim, né, Sim. você não cresce, você Não não se acha nada fica produtiva, bom, não se acha não se produtiva. acha exatamente, você não produz nada, porque você não tá dentro de você, você se Uhum. perde de você. Então é isso, se encontre, você que hoje tá perdida, que não sabe o que que você gosta, o que que você quer fazer, que a sua autoestima não tá boa, que você não tá se achando bela, não tá se achando maravilhosa, porque a gente tem que acordar assim, mesmo que o cabelo esteja daquele jeito, a pele esteja, sabe, maravilhosa. Então, o conselho que eu tenho é esse: não se perca de você, se você se perdeu um pouco de você, volta, se recupera, se encontre de novo e se cuide, porque não tem nada melhor, né? Igual tem aquele ditado, a mulher com a unha feita, cabelo feito, maravilhosa, com o corpo, se você estiver feliz, você não quer guerra com ninguém, né? Ótimo. E gente feliz, né, não enche o saco de ninguém. Então a regra realmente é essa. Vamos ser Então, felizes. perfeito. E se você se perder, aonde que encontra a doutora? Eu tô aqui de portas abertas para cuidar de você da melhor forma e oferecendo o nosso melhor, né? Aonde encontrar a Natu Clinic hoje? O nosso instituto está presente em alguns locais do país, inclusive ano que vem estará em mais 2 lugares. Eita! Estaremos aí expandindo para São Paulo e para mais um local da Bahia. Já atendemos lá, né? Uhum. Mas estaremos expandindo para mais um local. Aqui no DF, em Brasília, nós atendemos em 2 locais, que é Taguatinga e Planaltina DF. Então, Legal. pegamos as 2 extremidades aí. Quero mandar um beijo para todos os nossos pacientes aí que nos acompanham há Nossa, que muitos legal. anos. Vocês são muito especiais, tá? E o instituto é nosso. Então, a casa é de vocês. Ai, que legal. Então a gente vai deixar aqui telefones e endereços, caso vocês queiram encontrar. Estamos disponíveis aí. Foi um prazer, doutora, muito bom aprender aqui. Muita coisa nova vindo por aí. Aguardem e até mais. Muita coisa aí, gente. Gratidão, beijo e até logo. Beijo, beijo.